Olá, alunos da Unifat, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Ciência de Dados e Big Data. Hoje nós vamos falar sobre séries temporais. As séries temporais, até então todos os nossos dados, nossos datasets que vimos não tinham uma relação com o tempo, ou seja, não tinha uma timeline de eventos. E antes eram sempre duas variáveis. Nós tínhamos a variável, por exemplo, plano de saúde versus idade. Mas não tinha um tempo de eventos, onde cada evento ia acontecer em um determinado período. Agora teremos uma única variável, mas vai ter um novo eixo. E esse novo eixo é a linha do tempo. Então aqui a definição é o quê? A série temporal é uma série de pontos de dados ordenados no tempo. O tempo costuma ser a variável independente. E a meta geralmente é fazer uma previsão para o futuro. Então nós vamos ter uma linha de tempo e nós vamos tentar verificar o que vai acontecer no futuro. Lembrando que em todos os nossos exemplos o intervalo será regular. Então nós vamos ter um intervalo de tempo regular e isso é uma característica das séries temporais. Nós não podemos ter intervalos que hora é dia, hora é mês, depois é ano, uma hora vira segundos, não tem como. E também não será possível analisar mais de uma amostra em um único intervalo de tempo. Então, novamente, como é uma única variável, nós vamos estar identificando ela naquele período de tempo. Ela é muito utilizada em economia, em ciências sociais. Agora, na época de Covid, todos nós vimos, medicina, na física, enfim, séries temporais é algo muito utilizado e nós vamos entender um pouquinho mais profundamente. E por que nós vamos usar as séries temporais? Então, primeiro para previsão. Ela é uma aplicação muito comum dela, é para nós fazermos previsões de variáveis quando essas variáveis estão relacionadas a uma linha de tempo, uma timeline, e ao analisar esses padrões de tendência nos dados históricos, podemos construir modelos para prever o futuro. Também para explicar, séries temporais aqui, conforme o slide, nos ajuda a entender como uma variável evolui ao longo do tempo, e quais são os fatores que vão influenciar ela, e também parte de controle. Então, para a gente controlar aqui nosso sistema, ajustar parâmetros, fazer previsões com base no comportamento passado. Isso é muito utilizado em indústrias, enfim, na economia, prever crescimento de PIB, inflação, desemprego. Na parte de finanças, por exemplo, prever preços, ações, taxa de câmbio. Em vendas, a gente pode prever demanda de produto, otimização de estoque, meteorologia, então previsão do tempo, alerta de desastres naturais. E aí, novamente, explicações, identificar as tendências, por exemplo, de declínio, estabilidade, crescimento, detectar sazonalidades, os padrões que vão se repetir em intervalos de tempo, analisar os impactos de eventos como crise, políticas públicas, enfim, descobrir também essas relações entre as variáveis, por exemplo, como que a temperatura afeta o consumo de energia. E aí na parte do controle, um exemplo, controlar processos industriais, otimizar a produção. Na medicina nós podemos, por exemplo, monitorar pacientes em tempo real, ajustar dose de medicamentos, enfim. Na parte também de energia, podemos, por exemplo, controlar a geração e distribuição de energia, otimizar consumo, enfim. E aí, o que é uma série temporal? Será que esse slide aqui, por exemplo, que eu estou te mostrando, é uma série temporal? Nós temos um atributo data. Mas será que só isso já justifica uma série temporal? Primeira coisa que nós temos que identificar aqui diferente do que eu falei de início, é que nós temos aqui numa data diferenças de períodos. Então, por exemplo,
vamos imaginar que nós temos aqui o ID, o cliente ID, usuário ID, mas aqui em data nós temos duas datas, então nós temos dois totais para essa data aqui. Vamos imaginar que isso aqui seja de um único mês, né? Mês de janeiro de 2024. Então isso aqui já não poderia ser uma série temporal porque nós temos dois registros, né? Se eu olhar aqui novamente, mais dois registros para totalizar um total. O que nós poderíamos fazer aqui? Consolidar esses dados. Então, se nós consolidarmos esses dois registros que eu agrupei aqui em amarelo em um único registro e o vermelho novamente em um único registro, aí sim poderia ser uma série temporal e aí poderíamos utilizar os modelos que nós vamos aprender para fazer previsões. Então, a gente, quanto que vai gastar em tal dia? A gente consegue ver um número, né? Pode ver que olhando assim aleatoriamente, dia 4, R$54 e teve dia que teve 32. Não nos parece ter um valor, parece ser totalmente aleatório, né? Mas será que isso se repete? Será que todo começo do mês tem um pico e depois diminui? Enfim. E aí vamos também agora entender que existem dois modelos, né? Duas categorias de modelo, né? Nós temos o modelo estocástico e o determinístico. Então, primeiramente, vamos falar aqui sobre o determinístico, né? Que é um modelo baseado em fórmulas exatas, né? Ele é o menos comum, na vida real é o que a gente vai menos utilizar, mas é útil em situações muito específicas onde o comportamento é altamente previsível, né? Então, nós temos aqui a definição formal, né? Que são séries temporais que valores futuros podem ser perfeitamente previstos por uma fórmula ou uma função matemática sem qualquer comportamento aleatório, né? E aí a fórmula, existe uma equação, nós vamos identificar essa equação que descreve a relação entre o tempo e os valores da série, permitindo fazer previsões exatas. Exemplo, movimento de planetas, movimentos de marés, alguns fenômenos físicos acontece isso, né? Então ela até coloca aqui que ela é meio um pouco rara, né? Infelizmente aqui no nosso mundo real. A categoria de modelo estocástico, esse sim já é muito mais comum porque os valores aqui incorporam a aleatoriedade, ou seja, é imprevisível a gente conseguir fazer todos os valores. A gente não vai ter uma equação que vai determinar o valor exato, né? Então a definição formal dela são séries temporais em que valores futuros são influenciados por um componente de aleatório ou imprevisível, além de qualquer padrão ou tendência subjacente. Então a fórmula, né, geralmente não tem uma fórmula exata, você tem aproximações, né, modelos probabilísticos que tentam, né, ter esse valor aleatório aí, de uma forma que a gente possa fazer previsões. Exemplo, preço de ações. Então a gente sabe que a ação, apesar de ela seguir um ciclo ali, um padrão, é difícil, né? Demanda por produtos, previsão do tempo. Então nós temos ali alguns fatores, a gente consegue fazer uma previsão, mas nunca é perfeita, precisa. E aí também algo importantíssimo em séries temporais é entender sobre decomposição. O que é decomposição? Nós vamos ver alguns gráficos e nós vamos decompor ele e entender tendências, sazonalidade, aleatoriedade e ciclos. Então, tendência aqui a capturar a direção dos dados ao longo do tempo, né? Sazonalidade, identificar aqueles padrões que vão se repetir, por exemplo, no Natal se vende mais panetone. Então é uma sazonalidade, é algo que se acontece em um determinado período do calendário, né? A aleatoriedade faz parte de, né, como a gente falou, é estocástico, então tem algum fator ali que não conseguimos determinar. E ciclos, os padrões podem se repetir com uma certa frequência, né? Lembrando que essa decomposição, nem todos esses fatores existem em uma série temporal. Então você pode ter uma série temporal onde não existe sazonalidade, ou não existe uma tendência, ou esse
aleatoriedade não tem, já que se ela for determinística, enfim. Então vamos dar uma olhada aqui. Esse é um exemplo de uma decomposição. Então aqui inicialmente no HIT é os dados em si, os dados brutos, né? Isso aqui, por exemplo, vagas de emprego no Google. Então nós temos ali uma pesquisa, um resultado das pesquisas. Se nós decompormos e formos olhar aqui o trends, né, a tendência, nós conseguimos verificar que está tendo uma linha aqui suave, né, de aumento, né? Então ela chegou aqui um pico máximo em janeiro de 2015 e a partir daí começou a ter um leve declínio e agora quem sabe está a partir aí de janeiro aqui de 2020 uma pequena tendência de alta. Enfim, então a tendência é essa linha que vai, essa direção que vai se dar ao longo do tempo, né? O de baixo aqui, né, o sazonalidade, nós podemos ver que existem um certo ciclo que vai se repetindo. Então ela tem uma alta e aí vai tendo uma queda até chegar no mínimo possível e depois sobe rapidamente para o pico máximo. Então, novamente, se nós conseguirmos analisar separadamente cada setor, vai facilitar muito o entendimento de todo o contexto. E esse resto aqui é o que sobrou entre a linha de tendência e a sazonalidade. Nós temos um resto que não se encaixa em nenhum dos dois parâmetros. Nós vamos ver detalhadamente cada etapa a seguir. Então, tendência refere-se à direção geral dos dados ao longo do tempo. Pode ser crescente, decrescente ou constante. Por exemplo, o aumento contínuo das vendas de uma empresa ao longo dos anos pode indicar uma tendência de crescimento. E a tendência é importante porque ajuda a identificar a direção ao longo do prazo. Aí, sazonalidade, né, que nós mostramos ali, representa padrões regulares e repetitivos que ocorrem em intervalos de tempo fixo, como dias, meses ou anos. O exemplo clássico aqui, né, durante o verão vende-se mais sorvetes. Então é aquele ciclo que vai se repetindo em um determinado data de calendário, por exemplo. Lembrando que esses links aqui são materiais extras onde vocês podem estar acessando e ter mais informações sobre o assunto. Nós temos o componente de aleatoriedade, né, que é aquele ruído, aquele resto que a gente não consegue representar numa linha de tendência ou numa linha de sazonalidade, é algo que sobrou, né? Esses são os três principais itens dos componentes, né, dessa decomposição aqui. Então, tendência, sazonalidade e aleatoriedade são os principais. Entender essa aleatoriedade é importante também para entender os sinais reais do ruído, né? A gente identificar o que a gente não consegue determinar do resto dos dados. E algo que eu queria também comentar é que existe também ciclo. Não confundir o ciclo com sazonalidade, né? Sazonalidade são aqueles padrões que vão repetir com uma frequência fixa e conhecida. Geralmente há fatores de calendário, final de ano, verão, final de semana, enfim. Ciclos são padrões repetitivos com frequências e durações variáveis. Então, por exemplo, a economia pode ter ciclos. Ao longo de 8 anos acontece tal coisa, depois de 10 anos começou a acontecer novamente, mas nós não temos uma relação com o calendário. E isso vai impactar a nossa modelagem. Por exemplo, sazonalidade é fácil de a gente modelar com uma técnica de previsão chamada ARIMA, que nós vamos verificar um pouco mais para frente. Os ciclos já é muito mais desafiador porque não tem essa frequência precisa, ou seja, não é em todos os verões acontece aumento da venda de sorvete, ou todo Natal, final de ano, acontece tal coisa. E aí, como é uma frequência variável, que não existe o padrão, para fazer previsões tem que usar técnicas muito mais avançadas, análise espectral, modelos não lineares, e o que não vai caber um pouco no foco desse nosso curso aqui, da nossa disciplina, né? Seria algo extra. Então, importância aqui da decomposição.
É importante porque vai facilitar a nossa análise, né? Então a gente vai separar os componentes, ajudar a entender melhor esses padrões subjacentes, né? Tendência, sazonalidade, o que é ruído, o que é dados. Vai nos ajudar a melhorar a nossa previsão. Então, um modelo bem completo, né? Com uma acurácia boa, né? Uma precisão alta. Identificar anomalias. Então, qualquer ruído que não consiga ser explicado pode ser essa anomalia, essa parte da aleatoriedade dos dados, né? E aí eu coloquei, por exemplo, uma aplicação prática, né? Um exemplo, analisar as vendas mensais de uma loja. Então a gente faz a decomposição, pode revelar uma tendência de decrescimento ou um padrão sazonal de aumento de vendas durante o final do ano, variações aleatórias devido a promoções ou qualquer evento inesperado. Então a gente consegue identificar ali, todo quinto dia útil aumenta a venda de roupas, em tais eventos, em tais datas de calendário, tem um aumento nas vendas, enfim. E aí agora nós vamos conhecer sobre um modelo, né? Esse modelo para fazermos previsões. É um modelo clássico, o mais comum, é o principal, é o que tudo se começa por ele. Existem muitos outros, né? Igual eu falei, existem teclas de análise espectral. Hoje em dia tem muitas redes neurais, técnicas um pouco mais antigas como suavização exponencial, enfim. Mas o ARIMA é o básico, é muito utilizado, né? Normalmente vocês vão, a partir de agora, começar a perceber que existem várias previsões vai estar escrito lá ARIMA e alguns valores, né? Ele é um modelo autorregressivo integrado de médias móveis. Cada parte desse nome aqui faz a sigla ARIMA. Então aqui, por exemplo, uma previsão, né? Utilizando a técnica ARIMA, e aí podemos fazer uma análise aqui desse gráfico aqui. Deixa eu pegar a minha canetinha aqui, por exemplo. Então a linha preta aqui se mostra os dados e a partir desse momento nós vamos começar a fazer as previsões. Se eu pegar aqui, eu consigo, por exemplo, identificar que existe uma linha de tendência aos dados. Algo importante de falar é que, óbvio que todos os conceitos sempre tem muito mais detalhes, né? E conforme vocês vão se aprofundando no assunto, vocês vão entendendo um pouco de mais detalhes. Aqui, por exemplo, esse ARIMA 011 é um tipo de ARIMA. Então vocês vão descobrir que existem vários. Não é o objetivo aqui do curso, né? Mas se entrar no Wikipedia vocês vão ver que tem vários. Inclusive esse 011 é um ARIMA com suavização exponencial. Então é um modelo um pouco mais híbrido. Existem vários tipos. Esse finalzinho aqui também mostra que ele considera sazonalidade. E o 12 é o período. Não sei aqui se é de 12 meses, de 12 anos. Imaginando que aqui seja de 56 a 58, deve ser de mensal aqui, né? Provavelmente aqui os dados devem estar mensal. Mas eu consigo, identificando aqui que existe uma linha de tendência, né? Eu consigo ver que está aumentando, que existem a sazonalidade. Então, os meus picos sempre tem picos de máximo e depois mínimos, máximo e mínimo, né? Eu consigo ver essa linha. E o importante aqui é que essa área em cinza é a previsão. Então essa linha azul aqui é minha linha de dados futuros, né? O que eu estou prevendo. O cinza, essa sombra, faz parte desse modelo, dessa acurácia do meu modelo. E algo importante é que quanto maior a distância, maior é essa sombra, maior é a possibilidade de falha. Imagine como previsão do tempo. Nós sabemos que fazer uma previsão do tempo para o dia de hoje, para amanhã, a previsão é muito assertiva. Ela tem uma chance de acertar muito grande. Então, se eu falar que hoje à tarde vai chover, a previsão gerada hoje de manhã, ela tem uma eficiência muito grande. Agora, você prever o que vai acontecer daqui a 15 dias, você vai conseguir no máximo acertar. Se vai falar se está frio ou quente, mas você não consegue
muitas vezes, né, acertar que vai chover às 10 horas da manhã. Então, conforme nós vamos aumentando a distância, essa previsão aqui vai tendo mais falhas, né? O importante é entender que existe essa técnica de previsão, que é o ARIMA, existem outras, né? Nós vamos daqui a pouco olhar como fazer essas previsões em Python, né? Estou explicando aqui a parte teórica inicialmente. Agora nós vamos analisar alguns exemplos de séries temporais. Então aqui o primeiro é de passageiros aéreos. Eu vou fazer um risco aqui, uma linha de tendência, marcando os picos máximos, né, a maioria deles. E mesmo que eu marcasse os de mínima, né, eu consigo identificar claramente que tem uma tendência de aumento do número de passageiros aéreos. Isso aqui são dados de passageiros aéreos dos Estados Unidos de 1940 a 1970, se eu não me engano. Então, eu já consigo aqui de cara ver uma linha de tendência de crescimento. Eu consigo também, por exemplo, verificar sazonalidade. Deixa eu só fazer uns riscos aqui. Ó. Eu consigo mostrar que em determinados períodos ele está se repetindo esse ciclo. Fica isso aqui muito claro para nós. Então, depois de um pico de máxima, eu tenho sempre uma queda extremamente acentuada. Provavelmente eu deveria olhar de acordo com a data do calendário e identificar que, sei lá, final de ano ou as férias de verão deles tem um aumento de vendas de pessoas, né, voando. E dentro disso eu consigo ver que exatamente que nenhum gráfico é idêntico ao outro, né? Existe um certo ruído. Pode ser porque ali teve um evento, teve algum fator externo que não nos diz aqui o que é exatamente, mas que tem essa pequena variação. Mas já de cara eu consigo então perceber sazonalidade, tendência de crescimento e essas tendências menores aqui de aleatoriedade, né? Vamos agora olhar outro tipo de gráfico. Então, esse exemplo aqui de série temporal é de milhas aéreas. Então, quanto que o avião voou? Mesmo período, né? Então, é referente àquele outro gráfico. E uma coisa que aqui a gente já consegue perceber é que não existe a sazonalidade. Não existe aquela aumento e diminuição, aqueles picos, né? Pareciam uns dentes de um serrote, né? Nós não temos essa sazonalidade. Até porque o avião vai voar independente se tem passageiro ou não. Então, marcou, ele tem a data para ele voar, principalmente naquela época, né? Hoje ainda se cancela bastante voos e a gente sabe que hoje muitos voos são cancelados porque o número de passageiros não era interessante para a companhia, ela acaba cancelando. Esse transtorno que ela gera para o passageiro é menor do que o prejuízo, né? Mas antigamente não se utilizava essa técnica, que não vou nem falar que é boa, né? Porque causa um monte de problemas. Mas percebemos ali uma linha de tendência do aumento das milhas voadas pelos aviões. É uma linha extremamente mais suave, né? Então, se eu fizer aqui, por exemplo, ó, consigo identificar que aqui tinha um setor, aqui é um aumento bem mais drástico, né? E seguindo essa tendência. Então, existem aqui sim uma tendência de crescimento, é uma linha extremamente mais suave do que a nossa análise anteriormente. Resumo importante aqui deste capítulo aqui da parte teórica, né? Entender o que é a definição de série temporal, né? Quais são as suas aplicações no mercado, né? Previsão de vendas, PIB, preço de ações, meteorologia, enfim, os componentes de uma série temporal, principalmente tendência, sazonalidade e aleatoriedade. Esses três são os importantes, entender para que serve cada um. Toda vez que nós fizermos uma decomposição de uma série temporal, é sempre nesses três. E entender que existem modelos de previsão, um dos mais famosos e é um dos mais clássicos é o ARIMA, né? Existem outros
Cada um tem suas vantagens e a gente sabe que não existe a bala de prata, né? Então cada um tem suas vantagens e suas desvantagens. E agora nós vamos para o Python. Vamos fazer uma série temporal com os passageiros. O arquivo já pronto está com esse nome, 8.1 série temporal. Porém, vocês podem ir assistindo a aula e fazendo junto. Vai pausando o vídeo e vai copiando. O importante é que vocês vão precisar desses dados, né, desse dataset que se chama passageiros.csv. Bom, vamos começar aqui com o nosso código Python. Dessa vez vou fazer uma pequena diferença, que é utilizar uma outra IDE. Nós vamos utilizar aqui o Visual Code. Óbvio que vocês podem continuar usando o Jupyter Lab ou Google Colab, tanto faz. Temos que lembrar que a IDE é apenas um caminho para chegarmos no código. Então, ela não é o que vai fazer a diferença, né? Às vezes ela tem alguns recursos a mais ou a menos. Lembrando que o Jupyter é o padrão de mercado, né? O Visual Code é uma ideia que eu gosto muito, particularmente eu adoro essa ideia, mas nem sempre ela é mais utilizada para Data Science. Ela é utilizada sim para programação, mas eu vou mostrar aqui como que podemos utilizar ela. Você vai ver que não vai mudar quase nada. A diferença é que quando você utiliza ela, você vai precisar ter o Python instalado e algumas extensões a mais instaladas. Então eu vou mostrar aqui, por exemplo, as extensões que eu preciso. É a de Python. Cadê a de Python? A extensão aqui do Jupyter, essa é obrigatória. E a extensão do Python, que é essa aqui. As outras são opcionais. Quando eu crio um arquivo com a extensão .ipynb, ele automaticamente vai entender que é um arquivo do tipo Jupyter Lab. Então ele vai ter as opções aqui, Code ou Markdown. Então vou dar só um exemplo aqui, vou escrever um print teste. E quando eu for clicar aqui no botãozinho play, ele vai perguntar qual é o kernel que eu estou usando. Eu tenho a opção de usar o Jupyter Kernel ou o Python. No Python eu preciso ter instalado o Python manualmente, né? Então veja que usar a IDE do Visual Code tem algumas etapas a mais. Só é vantajoso se você já utiliza ela para algum motivo. Então aqui qual que é o padrão? Eu tenho a base que está instalado em Data Science, a Anaconda, ele identificou a meu Conda, né? Ou a versão do meu Python instalado manualmente. Vou colocar do Python. Vou executar aqui, ele está executando por 0 segundos, executou o teste. Então perfeito, já sei que está tudo funcionando. Eu vou começar a digitar aqui os códigos. A primeira coisa, nós vamos fazer a importação do Pandas, né? Depois o do NumPy. Ele está me recomendando aqui o Matplotlib, ok, vou utilizar, né? Não vou usar o Searborn, né? Então vamos lá, é o from datetime, import datetime. Essas recomendações que aparecem aqui embaixo, isso é do Copilot. Então a ferramenta Copilot é uma ferramenta paga que é disponibilizada pelo GitHub. Lembrando que todos os alunos, todos os estudantes conseguem ter o Copilot durante um ano grátis. Precisa dar uma pesquisada como que funciona lá. Acredito ainda que tem essa promoção. Precisa pesquisar e ver se realmente ainda é válido. Então essas sugestões que aparecem aqui é do Copilot, que é um ícone que aparece aqui, ó. Né? Ele está habilitado. Ele é um sugestor de código, é uma IA que vai fornecendo códigos para mim. Então eu importei a parte de data, vou também, dentro do Pandas, eu vou pegar o plotting, que ele já me preenche automático, e toda vez que eu uso esse plotting eu preciso registrar a biblioteca aqui, porque senão vai dar um warning. Vou executar. Ok, executou. Próximo bloquinho de código. Vou fazer a minha base, né, minha variável base, que vai ser o meu... vou ler um CSV, que vai ser o passageiros. Passageiros CSV. E vou dar um base.herd.
Pronto, vou executar aqui, vamos ver, pegar os 5, ó. Então eu tenho os 5 primeiros registros, né, por causa do herd, as colunas. Se eu abrir o meu bloco de notas, eu consigo ver o meu arquivo passageiros. Então eu tenho passageiros, o mês, tenho essa coluna com essa cerquinha, não importa. E aqui tem os valores de 1960, do mês 12, você vê que é mensal, né, os valores, até aqui, ó, até o 1 de janeiro de 1949, né, de 1 de janeiro de 1949 até dezembro de 1960, quantidade de passageiros. Então, ok, vou para o próximo, né, executei aqui, próximo bloco. Eu posso dar um base, aqui é o base.shape, e ver algumas quantidades de registros, né? 144 registros e 2 colunas. Também tem uma opçãozinha aqui que é interessante às vezes, de a gente dar o base.dtypes. E o que ele faz? Ele vai mostrar o tipo de coluna que nós temos. Então nós temos um mês que é um objeto e o passageiros que é um inteiro, 64 bits. Né? No Python só temos o tipo inteiro, ou float. Então aqui nós temos um tipo numérico inteiro e aqui é um objeto, ou seja, ele não conseguiu fazer uma relação entre string ou... Nós sabemos que é data, né? Que é o ano, tracinho, mês. Mas por enquanto ele não conseguiu ver. Além disso, eu consigo ter umas informações pelo próprio Pandas. O Pandas ele tem esse info aqui, que é bem interessante também. Ele dá as mesmas informações, só que com quantidades, né? Então, por exemplo, ele mostra aqui, ó, que tem 144 registros no mês, que é do tipo objeto, e 144 registros da coluna passageiros do tipo inteiro. Né? Então já até mostra aqui que é da classe do Pandas, né? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou converter aquele objeto que estava ano e mês em um índice, né? Ele vai ser o índice onde que nós vamos poder filtrar os nossos dados, né? Então, por exemplo, base traço, eu vou colocar aqui mês igual a pd.toDateTime. E aí o que eu vou passar? Eu vou passar o base mês e já vou colocar o formato que vai ser no padrão Y e M, isso mesmo, ano e mês. Deixa eu só ver, tá faltando um parênteses. Opa, eu errei aqui, ó. Você vê que a sugestão dele, né, as sugestões nem sempre estão perfeitas, estão corretas, né? E obviamente ele nunca sabe o que nós estamos fazendo. Vou setar o índice aqui como mês e o inplace igual a true. Então aqui nós estamos definindo isso como... Vou tirar só o herd e vou dar o base inteiro. Agora veja que fica um pouquinho diferente do que quando nós mostramos aqui em cima, ó, onde nós tínhamos mês e passageiro, 2 colunas. Agora nós temos um índice e aqui realmente a nossa tabela. Por que fazer isso, né? Porque agora eu consigo começar a colocar filtros, né? Eu consigo, toda vez que nós temos um índice, buscar um registro no índice sempre é fácil, né? Então, por exemplo, se eu mostrar aqui todos os meus índices, ó, ele vai mostrar todos os índices. É óbvio que ele coloca reticências aqui, porque são 144 registros de índice, né? Então, eu vou colocar lá meu TS, né, que é minhas séries temporais, né, a abreviação por padrão de séries temporais é TS, base. E qual que é os valores aqui que eu tenho? Eu tenho passageiros. Passageiros. Vou mostrar o meu TS aqui. Então agora a minha variável certinha, ó, TS tem a minha série temporal com os registros e o meu índice, que é o mês.
Perfeito. Então agora que eu já tenho a minha série temporal devidamente organizada, eu consigo fazer várias coisas. Por exemplo, eu consigo pegar o segundo registro, né? Lembrando que em computação sempre os registros, os índices começam em 0. Então agora estou pegando o 1, que é o segundo registro, né? Então o meu segundo registro, 118. Se eu olhar aqui, ó, 118. Se eu olhar lá em cima, no comecinho dos meus dados, é o 118, que é de fevereiro de 1949. Consigo fazer, vou mostrar algumas opções aqui. É óbvio que eu não consigo abordar todos os tipos de filtros que eu poderia fazer, mas vou mostrar alguns que pode ser útil, né, no nosso desenvolvimento aqui no nosso dia. Eu posso colocar 1949 e o meu valor, ou seja, eu estou colocando agora o índice. Então qual é o registro que eu tenho nesse índice? Ele fala, ó, tem é o 118 e o meu índice é tal. Consigo, por exemplo, também passando uma data. Então, por exemplo, TS, eu vou passar o date time e aí eu vou colocar entre parênteses 1949,2, e como é um date time eu preciso passar um dia, mesmo que meu índice não tenha um dia, meu índice é só ano e mês. Para eu montar o date time eu monto o date time com um dia qualquer, seria o primeiro dia do mês, né? E aí eu vou passar essa data para o date time e ele já sabe que o meu índice é ano e mês. Então ele já vai fazer esse filtro de forma bem automática, né? Olha que legal, 118. Vamos por próximo registro. Posso fazer por um intervalo específico. Então, por exemplo, eu posso colocar ali de 1950 do 1 até aqui no Python vai ser com os dois pontinhos, né? 1950 do mês 7 da data 31. Vou apertar o play aqui. Opa. Só um minuto. Porque o código que eu acabei clicando era um Markdown. Então agora executei. Coloquei uma faixa, né, de janeiro até o mês 7. E ele mostra os registros. Eu posso passar um mês inteiro. Então, por exemplo, eu vou colocar a mesma coisa, só que eu vou colocar aqui já o mês 7, aqui, só, por exemplo. Só desculpa. Faltou os dois pontinhos, acabei apagando sem querer. Então aqui, ó. Do começo até uma data. No Python, esses dois pontinhos, né? Não tem um valor, então é do começo até esse final. Sem a data de início, né? Vale a pena vocês fazerem alguns testes depois, né? Tentar chutar algumas opções. Vocês vão ver que não tem muito erro, né? Vou passar só o ano. Beleza, passou o ano, ele vai me retornar os 12 registros daquele ano, né? Então eu posso ir filtrando aqui conforme eu desejar, ok? Eu posso, por exemplo, também, dentro do meu índice, tem algumas funções aqui, ó, max, memory, min, name. Então eu posso um parâmetro aqui, por exemplo, max, e ele vai me dar o retorno aqui, ó. O que ele faz? Ó? Retorna o máximo valor do índice. Então já tem todas as funções aqui. Por isso que eu quis instalar, quis mostrar pelo Visual Code que tem algumas vantagens, né? O interlicense, que é essa função que quando você coloca o ponto ele preenche, ele vai dando algumas dicas. Isso graças às extensões que vocês instalam. Então tem algumas vantagens em relação ao Jupyter, que é o programa mais famoso para mexer, né? Então, qual é o maior índice? O maior índice é esse aqui, ó. Eu posso também,
por exemplo, fazer ao contrário. Agora, qual é o meu maior valor? Então, ts.max. Lembra que quando eu estou passando aqui, ó, ponto, ele vai dando as opções, ó. Max, map, mask, né? Executei. O maior valor que eu tenho é 622. Tá, 622. E qual que é o índice desse max? Eu posso fazer também, ó. ts.id max. Então ele vai me falar qual que é o índice. Então é o índice dia 7, mês 7 de 1960. Tem o maior valor. Obviamente, se eu tenho os max, eu tenho os mínimos também, né? Então vamos lá, index.min. Então, o menor valor, primeiro registro da nossa base aqui, né? 1949 mês. Bom, agora vamos lá para os gráficos, né? Então a gente já viu que tem várias opções aqui de filtrar, mas agora eu vou começar a parte de análise realmente do gráfico. O gráfico eu vou usar o plot lá, que é o plot, e vou passar a minha série temporal, minha variável. Ele já vai criar o meu gráfico. Então veja aqui, vou só riscar aqui, ó. Novamente temos uma linha de tendência, já conseguimos perceber que é uma tendência crescente. Temos aqui diversas sazonalidades, né? São vários ciclos que estão acontecendo aqui, né? Também. E óbvio que sempre tem algum ruído, né? Tem alguma coisa que é o que diferencia um pouquinho de cada sazonalidade, né? Não tem como, né? Por exemplo, aqui nós temos dois picos, aqui nós temos um bem acentuado e o outro não. Bom, agora eu vou criar uma nova variável aqui, vai ser ts ano. Vou dar o ts resample a de ano e vou mandar somar essa variável. E vou plotar essa nova variável ts ano. Então agora eu consigo sumarizar, né? Eu estou somando por ano e estou plotando isso aí. Então você veja que eu removo aquelas pequenas variações que tinha ao longo dos meses, né? Nós tínhamos meses que você vê que no meio do ano, aqui um pouco do meio para o final do ano, que sempre tinha os picos, né? Então eu vou tirando essa variação aí, faço somatório, peguei uma linha mais de tendência, né? Poderia fazer uma visualização por grupo ao mês. Então, por exemplo, ts mês, eu vou colocar um ts.group. É igual o conceito de C#, né? Independente se eu estou agrupando por algum valor. Então vai ser qualquer expressão, pode ser m, vai para m.mês, estou somando. Vou usar o plot novamente, plt.plot ts-mês. Então, agora eu sumarizando por mês, eu consigo identificar que aqueles gráficos, aqueles picos, né, que normalmente acontecia onde? Aqui, ó, começa no mês 5 e começa a terminar aqui no mês 8, né? O pico está entre 7 e 8, onde nós temos os picos. Então, já duas ferramentas fácil para a gente dar uma olhada aqui de como que está essa linha de tendência, essa sazonalidade, né? E só para finalizar, todos aqueles filtros eu posso utilizar para plotar, né? Então, os filtros eram nessa intenção de, por exemplo, sei lá, eu vou fazer um TS, sei lá, data filtro. E aí eu vou colocar meu TS que vai ser, TS vai ser, sei lá, 1960 do 1 ao 1 até 1960
do 12 do 1. Então fiz um filtro e vou fazer o meu plot filtro. Então agora estou fazendo de um ano específico, né, de 1960. Veja aqui, olha que interessante, 1960 está um gráfico bem parecido com a sumarização que nós fizemos para os meses, né? Então você vê que realmente, e já era um pouco claro, né? Você vê que quase todos os meses aqui tem esse detalhe. Vou colocar aqui 1950, que está um pouquinho mais diferente do que o resto dos dados. Deixa eu só dar uma olhadinha. 1950, então o ano inteiro de 1950, executei, então ficou levemente um pouquinho diferente, né? E ó, parecido, tá bom? Então a aula de hoje é isso. Estudem ali a parte teórica, execute aqui a parte de filtros, entendam, e depois nós vamos aprofundar um pouquinho mais fazendo as nossas previsões com ARIMA.